Boa noite. Essa é a minha, acho que, terceira tentativa de fazer essa gravação. Bom, ainda tentando evitar esses vícios de linguagem que são ruins, e eu sei que vocês até me foram muito cuidadosos e falaram, tudo bem, tudo bem, tudo bem, das próximas, perdão, das outras vezes, mas eu acho que incomoda. O que eu tenho para a proposta de hoje? Falar particularmente com os tutores, mas isso nada impede que vocês julguem que esse vídeo possa ser remetido para os alunos, tá? Só que eu não vou me preocupar com isso. O meu foco é trazer aos tutores, principalmente aos tutores, informações adicionais que de repente a gente não teve tempo de conversar com mais detalhes e que eventualmente pode estar trazendo alguma dificuldade para vocês, e em relação a especificamente processos avaliativos, que agora a gente já está num caminho para o final da disciplina, considerando que a gente está aqui ó, no dia 6, né, de julho, e que, particularmente, né, por conta da informação da professora Rosângela, que eu recebi hoje, precisávamos tomar ali alguns cuidados em relação ao entendimento comum sobre esses processos avaliativos, tá? Então, eu vou focar, eu não vou falar nada do fórum temático, que a gente já falou pra caramba no outro vídeo, tá tudo lá, o fórum temático com os critérios, as explicações, tá lá. Eu acho que se tiver alguma dúvida, por gentileza, me comentem no WhatsApp, me comentem por e-mail, me comentem pelo fórum do campus virtual, né? Mas eu acredito que a gente tenha conseguido criar ali uma expectativa global bastante interessante em relação ao fórum. Então, eu vou me ater aqui a tarefas um e 2. Estou aqui até com as duas em aberto para facilitar a minha vida aqui em relação à conversa com vocês, para ser mais curto e grosso, né? Não ficar estendendo e deixar que a conversa muito estendida e dificultando para vocês o entendimento. Tarefa um é uma tarefa de criar um texto bastante curto, bastante sintético, né? E eu acho que, assim, o que é interessante da gente constatar lá? Como é que os alunos, cada aluno, consegue expor o tema central da tarefa um? Qual é o tema central? As polêmicas em torno, estou lendo aqui, em torno da avaliação, tá? Esse é o tema central. Tipo, por exemplo, sei lá, que argumentos que esse aluno estabelece conectados ao tema central? Que exemplos esse aluno apresenta nesse seu texto, né? Qual é o nível de entendimento sobre algumas das polêmicas que o próprio aluno exemplifica, tá? Eu acho que aqui a grande diferença de um texto de qualidade e um texto que nos coloca aí em xeque sobre como melhorar para o aluno essa conexão sobre os processos avaliativos é assim. Se o texto é se ele tem se é um texto mais reflexivo, ou se é um texto que acaba caindo meio que nos lugares comuns, tá? Vou além disso, né? Como é que o aluno discorre a sua argumentação? Como é que o aluno traz argumentos com teor reflexivo ou só traz constatações? Porque constatações, vejamos, de repente nem precisa ser uma pessoa voltada ou dirigida, profissional mesmo, da área da educação, né? Acho que todo mundo ali na sociedade, em geral, tem opinião sobre. Mas qual que é a especificidade das
reflexões e constatações que um educador tem sobre essa questão. Ou seja, se o discurso é diferenciado enquanto educador, considerando o discurso do texto produzido, poder ser distinguido ou não distinguido daqueles que são proferidos pela população em geral, uma mãe, aí eu dou exemplo, né? Uma mãe, um advogado, uma esteticista, uma cabeleireira, um influenciador digital. O que que faz esse texto de 30 linhas, que é um texto bem curto, o que que faz esse texto ser de fato de um educador, né? Acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa se a argumentação está indo numa linha, né, mais qualificada ou não, tá? Por fim, eu acho que o texto da tarefa um deve, na sua finalização, apontar ou ter indícios de possibilidades ou caminhos viáveis. Um texto, né, que não somente aponte os problemas, mas é um texto que tem alternativas, tem perspectivas. Eu acho que assim, quando a tarefa um propõe para a gente, né, eu falar das polêmicas, mas assim, considerando quais as polêmicas eu tenho que levantar, quais polêmicas que eu quero discutir no meu texto, por isso que eu falo que no começo lá elas têm que estar definidas como tema central, quais essas polêmicas que eu estou me pautando, como é que essa argumentação é tratada, e finalmente eu não posso simplesmente falar assim, então, aí, tá tudo assim, ó, né? Porque tá tudo assim, a esteticista cabeleireira também tá. Qual o diferencial do educador? O educador realmente, assim, diante disto, o que é que eu estou pensando? Eu estou pensando alguma coisa? O quê? Né? Então, por isso que eu falo que o texto na finalização, ou mesmo, né, no próprio decorrer do texto, porque às vezes tem pessoas que preferem já ir apontando as suas argumentações para aquilo que ele considera que é mais interessante, mais viável, né? Então, nesse sentido, eu acho que a tarefa um implica o aluno conseguir, nesse pequeno texto, abordar as polêmicas, entender que as polêmicas existem, que elas não são fáceis de serem solucionadas, mas nem por isso deixar de apontar as suas proposições, tá? Vou me despedir por aqui para fazer a promessa, né, para vocês em relação àquilo que a gente poderia estar tratando da avaliação. Lembrando que eu imagino que se esse vídeo comporta vocês estarem divulgando para os alunos, porque apostam que isso possa ajudar na produção da tarefa um, por gentileza, não se eximem de fazer essa divulgação, tá? Eu estou aqui bem cuidadosa de só tratar da tarefa um com vocês, tutores, pensando no fato de que a autonomia de vocês precisa sempre ser valorizada. A autonomia de vocês na relação com os alunos de cada polo precisa muito ser valorizada, tá? É por isso que eu acho que vocês têm condições de avaliar melhor o quanto que é proveitoso ter a divulgação desse vídeo para o alunado ou não. Daqui a pouco eu falo da tarefa 2.